TV Bula no ar. Eu sou Ademir Luiz, o amigo da vizinhança, e quem avisa, amigo é. Hoje vamos falar de uma verdade inconveniente. Essa estranhíssima coincidência que mostra que a lendária galeria de vilões do Batman é estranhamente parecida, muito estranhamente parecida com a galeria de vilões do Homem-Aranha. São quase os mesmos personagens. Será coincidência? Será plágio? Será um fenômeno parapsicológico? Será? Em alguns dias vai estrear o novo filme solo do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E segundo os trailers, vai ser um festival de vilões. Vai ter o Duende Verde, vai ter o Dr. Octopus, Electro e muito mais coisa. Eu olhei aquilo e fiquei pensando, eu acho que já vi isso antes. Na verdade, todos vimos, afinal de contas estamos falando de ícones pop. E, a bem da verdade, Batman antecedeu em muito o Homem-Aranha. Ele foi publicado a primeira vez em maio de 1939, criado por Bob Kane e Bill Finger. Homem-Aranha é de agosto de 1962, criado pelo lendário Stan Lee e Steve Ditko. Existe alguma semelhança entre os personagens? Eu diria que muito pouca. Talvez ali o fato de que os dois foram movidos inicialmente pela morte de entes queridos. No caso do Batman, seus pais, Save Martha! Né? E no caso do Homem-Aranha, o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas tirando isso, não existe semelhança alguma. Batman foi movido pela vingança, Homem-Aranha pelo sentimento de culpa. Pontos de intersecção e de influência sempre existiram. Isso faz parte do jogo, faz parte do mercado, faz parte até do próprio interesse do público consumidor, os leitores. Afinal de contas, estamos falando de universos ficcionais, Marvel e DC, que de alguma maneira sempre dialogaram. E bem provavelmente o caso mais sintomático com relação a isso é este quadrinho aqui, Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, que foi proposta pelo roteirista Jean-Marc Dematteis inicialmente como uma história para o Batman, e foi recusada porque estava surgindo ali naquele mesmo momento em que trabalhavam na Pedra Mortal de Alan Moore. Então acharam que haveria um choque de alguma maneira. Mas o roteirista levou a proposta para a Marvel e a aproveitou, para o Homem-Aranha. Mas não estamos falando aqui desse tipo de história de bastidores, de reaproveitamento de conceitos. Estamos falando de uma coisa muito mais evidente e de alguma maneira muito mais comprometedora. Estamos falando de algo muito diferente do desdobramento de conceitos que muitas vezes geram versões em outros gêneros de alguns personagens, como digamos a Mulher-Aranha, a Batgirl ou a Batwoman. Estamos falando de personagens muito parecidos em universos diferentes. Podemos começar com os arqui-inimigos. Todo super-herói que se preza precisa de um arqui-inimigo para chamar de seu. E não me digam que nunca notaram a semelhança entre o arqui-inimigo do Batman, Coringa, e o arqui-inimigo do Homem-Aranha, Duende Verde. Os dois agentes do caos, os dois psicopatas imparáveis, os dois marcados por sorrisos sinistros, os dois com a mesma paleta de cores. Coincidência? E também será coincidência que tanto o Pinguim quanto o Dr. Octopus sejam personagens com nomes referentes a animais, ambos sejam senhores de meia-idade, levemente rechonchudos e que, apesar da opção pela vida de crime, desejam certa respeitabilidade social. Eu sei que você está pensando, ai, esse nerd está viajando, muito louco, não tem nada a ver, não? Olha o próximo então. Mulher Gato, a ladra sofisticadíssima que tem um romance, um amor, extremo amor com Batman / Bruce Wayne. E Gata Negra, também ladra, que tem um romance com o Homem-Aranha e fica decepcionadíssima quando descobre que ele é o insignificante Peter Parker. Neste caso aqui, é praticamente uma fotocópia. O conceito é exatamente o mesmo. Até o uniforme e a paleta de cores são muito parecidas. Não mudaram nem mesmo o animal de referência. Duas gatas. Mas calma que piora. O que dizer de Killer Croc, o Crocodilo e Lagarto? Olhando assim à primeira vista, é a mesma coisa. Embora, a bem da verdade, o background por trás dos personagens é bem diferente. Enquanto que o Killer Croc ele é um criminoso, um assassino profissional frio, o Lagarto ele é um homem de família que caiu em desgraça. O Jaleco não deixa mentir.
ele é um professor universitário, amigo e professor do Peter Parker, que, buscando uma fórmula para recuperar o braço perdido, ele se transforma em um monstro, né? Uma história parecida com a do Hulk. Agora, o que importa é o seguinte: quem liga para isso quando a pancadaria está comendo? Quando o crocodilo quer devorar o Batman e o lagarto quer quebrar a espinha e detonar com o Homem-Aranha? Ninguém. Para bons entendedores, meia palavra basta. Mas como não somos entendedores tão bons assim, vamos ficar com duas palavras. Primeira palavra, charada. Segunda palavra, mistério. E olha que eu nem falei da coincidência das cores, hein? Às vezes basta acrescentar um único ingrediente que um personagem vira outro. Esse é o caso entre o Cara de Barro e o Homem-Areia. Jogou água no Homem-Areia, ele vira o Cara de Barro. Ih! Nojento! E o que são o Morcego Humano e o Venom, além de versões grotescas e exageradas do Batman e do Homem-Aranha? São lembranças, espelhos do que eles podem se tornar se o Batman se esquecer que a justiça é mais importante do que a vingança e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É altamente sofisticado psicologicamente. Por falar nisso, talvez a melhor explicação para essas coincidências seja o fato de que esses personagens são arquétipos do nosso imaginário coletivo. No final das contas, não pertencem a ninguém. Mas talvez isso seja apenas uma explicação preguiçosa, feita para que não tenhamos que pensar muito no caso. Nada disso! Nada disso! Nada de passar pano pra esse maldito cabeça de teia! Ele é sim um plagiário e eu vou denunciar isso nas páginas do meu jornal! E você? Você mesmo! Você que tá aí! Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aqui o seu comentário! Homem-Aranha é ou não é um plagiário? É claro que é! É claro que é! E cadê aquele maldito Parker quando eu preciso dele? Parker! Parker! Cadê você, Parker? Parker!